Hoje nós vamos falar sobre o nitrogênio. Vamos falar sobre as funções do nitrogênio no solo. Vamos falar como que o nitrogênio ele chega no solo e ele está disponível para as plantas. Vamos falar também como escolher o adubo nitrogenário de forma correta. Vamos falar sobre as características de cada adubo nitrogenário que a gente tem disponível hoje aqui no Brasil. E vamos falar também como utilizar esses adubos de forma correta. Vamos lá. Para poder começar, vamos falar um pouquinho sobre as funções do nitrogênio. Esse que é um macronutriente muito importante para as plantas. Só de ele ser considerado macronutriente, a gente já entende que ele é um nutriente essencial para as plantas. E quando a gente fala de nutrientes essenciais, estamos falando de nutrientes em que a planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele. Ou seja, nenhum outro vai conseguir substituir a sua função. Então isso aqui é um ponto muito importante. E toda vez que a gente fala de nitrogênio, a gente logo associa talvez ao nutriente mais importante para as plantas. Eu particularmente eu não gosto muito de utilizar essa expressão nutriente mais importante, se é que todos os nutrientes essenciais eles são insubstituíveis. Mas não dá para negar que o nitrogênio ele é um dos nutrientes, se não o mais, na maior parte das culturas, nutriente em que a planta exige maior quantidade, competindo com o potássio, talvez em alguns casos. Vou te falar agora sobre algum desses pontos que são considerados muito importantes para que a gente considere, então, o nitrogênio como talvez o nutriente com a maior essencialidade nas plantas. Toda vez que a gente fala em nitrogênio, nós estamos falando em crescimento, um nutriente que está completamente associado ao crescimento das plantas. E por que o nitrogênio, é lógico, não é só o nitrogênio, outros nutrientes também estão diretamente ligados ao crescimento, mas por que a gente coloca o nitrogênio como tão importante para o crescimento? Porque o nitrogênio ele está ligado à função estrutural de algumas moléculas. Como assim estrutural? Ele faz parte de moléculas, de substâncias de extrema importância para o funcionamento da planta. Que substâncias são essas? Primeiro, a clorofila. E toda vez que a gente fala em clorofila, a gente logo liga a fotossíntese. Ou seja, um processo em que a gente vai pegar aquela energia solar e transformar ela em energia química, o que vai aí desencadear em diversos fatores importantes aí para o crescimento das plantas. Estamos falando também em estrutura de aminoácidos, e os aminoácidos, como você bem sabe, eles são partículas, são substâncias que vão funcionar como se fossem alguns tijolinhos lá na planta, né? Ele vai criar estruturas de proteína e os aminoácidos, eles desempenham aí diversas funções importantíssimas, sem as quais a planta não consegue completar o seu ciclo de vida, mal consegue aí se desenvolver. Outro fator importante é que, em questão estrutural, é o próprio DNA e o RNA, os ácidos nucleicos em forma geral, eles são compostos por nitrogênio, assim como os aminoácidos. Você vai ver, se você pegar algumas cadeias dessas substâncias, não é nossa intenção nesse vídeo trazer essas formações químicas, aqui nós temos um vídeo com um objetivo mais prático, mas você vai ver que junto com carbono, hidrogênio e oxigênio, o nitrogênio ele está sempre presente nessas estruturas. E se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que os ácidos nucleicos eles têm aí funções que vão desde melhoramento na parte de produtividade, como estruturas morfológicas. Outro ponto importante que a gente encontra também dentro das estruturas em que o nitrogênio está presente é a própria ATP e ADP, adenosina trifosfato e adenosina difosfato. Né? E quando a gente fala dessas duas substâncias, a gente logo pensa aí em produção de energia, em energia para as plantas. Sabendo então que o nitrogênio ele é de forma estrutural muito importante para as principais moléculas, para as principais substâncias dentro da planta, a gente sabe então que ele vai estar presente no crescimento radicular, no crescimento vegetativo, na frutificação e também na floração. Ou seja, é um nutriente que ele é indispensável pelas plantas. Tanto é que, em falta deste nutriente, a gente consegue observar com facilidade o que nós chamamos de clorose. Clorose é um amarelecimento, a planta ela fica amarela, tanto por falta de clorofila como de outras substâncias também. Ela fica meio amarela. No caso do nitrogênio, quando a gente fala em clorose, a gente logo associa as folhas mais velhas,
no geral, o nitrogênio, em sua falta, ele tende a sair das folhas mais velhas e ir para as folhas mais novas. Depois que você já sabe a importância do nitrogênio para as plantas, um ponto muito importante é saber como que esse nitrogênio ele chega no solo e como que ele vai se movimentar, quais vai ser as características desse nutriente no solo. Se você já pegou uma análise de solo, você sabe muito bem que o nitrogênio ele não aparece na análise de solo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que o nitrogênio não aparece na análise de solo? O que acontece com eles? Será que eles esquecem de colocar o nitrogênio? Ou será que não é possível mensurar a quantidade de nitrogênio que tem no solo? Não é nada disso. Nós até temos algumas tecnologias que a gente consegue verificar a quantidade de nitrogênio no solo. Porém, esses tipos de tecnologias são utilizados mais em pesquisa, em alguns trabalhos científicos. Por quê? Porque a ação do nitrogênio no solo ela é muito rápida. A movimentação do nitrogênio no solo é muito rápida, a transformação do nitrogênio no solo é muito rápida. Você vai entender melhor. Veja bem, o nitrogênio ele pode chegar no solo em diversas formas. Nós temos 4 formas principais pelas quais o nitrogênio ele chega no solo. A primeira forma é através das chuvas. Sim, as chuvas, tempestades, no geral, são capazes de colocar, em alguns casos, até 50 kg de nitrogênio no solo. Porém, não é uma quantidade que a gente tem controle, a gente não consegue dizer ao certo o quanto de nitrogênio que a nossa chuva, que isso vai depender da situação climática local, do tempo local. Então não é algo que a gente também consegue mensurar, mas a chuva é capaz sim de trazer nitrogênio para o solo. Beleza? A segunda forma é através da decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica em decomposição, no final das contas, vai liberar nitrogênio. Tá? E aqui entra um ponto muito importante, que você fazendo a adubação orgânica de forma correta, em alguns casos a gente pode colocar até 40 kg de nitrogênio por hectare. Sem contar aí outros pontos importantes, como os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos, que falaremos em outro conteúdo. A terceira forma com que o nitrogênio ele pode chegar no solo é através da própria fixação de nitrogênio. E a forma mais comum que a gente conhece é através da fixação biológica, que a gente encontra aí nas leguminosas, pelas bactérias do tipo Rhizóbio, ou até mesmo das bactérias associativas, que é outra forma de o nitrogênio ele chegar no solo. E por fim, a quarta forma é através da nossa própria adubação mineral. Assunto esse que nós vamos falar ainda neste vídeo. Mas, independente da forma com que esse nitrogênio ele chegou no solo, e aí vai da sua organização, da sua estratégia para poder trazer nitrogênio no solo, um ponto importante é, as plantas absorvem o nitrogênio principalmente de 2 formas. Primeiro, através do amônio e não amônia, tá? O NH4. E depois também através do nitrato. Eu vou explicar melhor. Quando ela chega no solo, nas principais formas que a gente tem disponível hoje, normalmente ela chega em forma de amônio, NH4. Acontece que o amônio, neste caso, ele tem carga positiva. E se ele tem carga positiva, muitas vezes ele pode até ficar adsorvido nos colóides. Se você não lembra o que são os colóides, nós temos aqui um conteúdo específico sobre isso. Porém, ele chega, como ele está em carga positiva, nesse exato momento ele pode ser adsorvido nos colóides. Aí você deve pensar, bom, se ele pode ser adsorvido nos colóides, por que a gente não consegue então mensurar ou identificar a quantidade de amônio lá dentro da análise de solo? Por quê? Ele fica ali como amônio durante um curto período de tempo. Rapidamente, por conta de um processo chamado nitrificação, esse amônio vai sair de amônio, de NH4, para nitrito e depois para nitrato, quando ele também vai ser absorvido. Então, ele também pode ser absorvido através de nitrato. Em alguns casos, as plantas absorvem até mesmo o nitrito, mas chega a ser um pouco tóxico. No geral, se ela pudesse absorver sempre em forma de amônio, seria melhor, porque ela deve ter um gasto de energia bem menor para poder absorver o amônio. Mas não é o que acontece na maior parte das vezes, porque na maior parte das vezes o que nós temos disponível é ali o nitrato. Acontece que o nitrato ele tem cargas negativas, ele é um ânion. E o fato de ele ter cargas negativas, ele não é adsorvido nos colóides, ele não fica ali preso nos colóides por muito tempo. O que vai acontecer é que todo nitrato que a planta não absorver, ele tende a ser lixiviado.
ou seja, vai descer para as camadas inferiores. E acredite, desde o processo em que ele está na sua forma de amônio até de nitrato, são questões de semanas. É muito rápido isso. É muito rápido. É lógico que vai depender da atividade microbiana do solo, das bactérias nitrificantes, enfim, todo um processo bioquímico que acontece no solo. Então, todo nitrato que não for absorvido pelas plantas, ele tende a ser lixiviado. Quando ele for lixiviado, ele vai começar a descer para as camadas em que se encontram ali com pouco oxigênio, com pouco ar em forma geral. E então começam a encontrar as bactérias anaeróbicas. E essas bactérias anaeróbicas, então, elas tendem a fazer uma transformação nesse nitrato. E agora vai acontecer um processo inverso. Se antes acontecia a nitrificação, nesse momento vai começar a acontecer a desnitrificação. E quando acontece a desnitrificação, o nitrato ele sai dessa forma nítrica mineral propriamente dita e ele vai passar a se transformar em óxido nitroso. E por ele ser um óxido, ele vai voltar à atmosfera. E aqui vai um ponto muito importante que você tem que ficar ligado. Por que a gente tem que controlar a nossa adubação nitrogenada? Porque fazendo ela da forma incorreta, a gente acaba colocando muito óxido nitroso na atmosfera. E acredite, o óxido nitroso ele pode ser muito tóxico para as nossas camadas, camada de ozono, né? Enfim, para o ar atmosférico em forma geral. Chega a ser mais de 200 vezes mais tóxico do que o próprio gás carbono. Bom, com esse processo, então, você entende o motivo pelo qual eu não consigo identificar na análise de solo a quantidade de nitrogênio, ou seja, porque essa atividade é muito rápida. Bom, depois que você já entendeu como que funciona a atividade do nitrogênio no solo, ou seja, como que o nitrogênio se movimenta, a sua rápida movimentação no solo, é hora de a gente escolher então qual adubo nitrogenado que nós vamos utilizar. Em síntese, nós temos vários adubos nitrogenados no Brasil, mas neste momento eu vou passar somente os principais e as suas características. E eu não podia começar diferente. Vamos começar falando sobre a ureia. A ureia é o adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil. Por que ele é o adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil? Por conta do seu preço por unidade de nitrogênio, ou seja, o seu custo ele é mais baixo para a produção e também na hora de você fazer a compra. Eu não estou falando que ele é um adubo barato, nada disso. No Brasil, nós somos reféns aí do dólar, das movimentações estrangeiras. Porém, se comparado com outros adubos nitrogenados, quando a gente fala em unidade de nitrogênio, ele é o adubo mais barato, por unidade, é lógico. Por quê? Ele vai ter de 44% a 46% de nitrogênio, ou seja, a maior quantidade de nitrogênio disponível. E a sua fabricação não vai ácidos, o que barateia um pouco a sua produção. Em síntese, vai ser lá a amônia anidra mais o gás carbônio, um processo, lá no processo de produção, que vamos trazer aí o que nós chamamos de ureia. No geral, então, um adubo de 44% a 46% de nitrogênio. Mas eu vou citar aqui para vocês 3 pontos positivos e 3 pontos negativos na hora de você escolher o seu adubo nitrogenado. Vou falar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos da ureia. Primeiro ponto positivo, é um adubo mais barato. Como eu disse anteriormente, por unidade de nitrogênio, ele fica um pouco mais em conta. É muito fácil você fazer essa conta. Imagine que você tem lá um adubo nitrogenado com 20% de nitrogênio e a ureia com 45% de nitrogênio. Você consegue entender, você consegue ter essa dimensão de que você vai utilizar muito menos ureia do que esse outro adubo com 20%, 25% de nitrogênio? É lógico, não estou levando em consideração aqui o processo de volatilização, que é um ponto negativo que nós vamos estar falando daqui a pouco. Bom, o segundo ponto positivo da ureia é a sua rápida liberação. Isso por conta lá das enzimas, a urease, e a sua hidrolisação rápida, nós vamos ter uma rápida liberação no solo. É lógico que isso, no geral, ele pode até se tornar um ponto negativo, dependendo da situação do solo, que nós vamos falar ainda neste vídeo sobre como utilizar a ureia da forma correta. Você vai ver que essa liberação ela pode ser positiva como negativa. Positiva no sentido de que eu estou liberando logo ali, daqui a pouquinho vou iniciar a nitrificação de uma forma mais rápida, como também a rápida liberação possa ter também muita volatilização e perdas lá na frente também por lixiviação. E por fim, a sua alta solubilidade. A ureia é um fertilizante muito solúvel, o que para a adubação é muito viável. Bom, e os 3 pontos negativos? O primeiro ponto negativo é a própria volatilização.
A ureia pode ter perdas muito grandes por volatilização. Se você não sabe o que é volatilização, nada mais é do que a perda de nitrogênio em forma de amônia. Logo depois que você coloca esse insumo no solo, você pode ter perdas para a atmosfera, ok? Esse é o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo é a presença de biureto. Muitas ureias hoje aqui no Brasil ainda têm presença de biureto. E o biureto é um contaminante, que se ele estiver numa quantidade aí acima de 1,5% dentro da ureia, ele pode ser prejudicial na germinação, prejudicial para as mudas, prejudicial para a cultura em forma geral, principalmente se você utiliza na adubação foliar. No geral, quando for utilizar a ureia, é muito importante que você verifique a porcentagem de biureto. Abaixo de 1% para aplicação via solo, não há problema nenhum. E o terceiro ponto negativo é a própria presença de amônia. A rápida liberação de amônia que a ureia tem, ela pode ser um contaminante para a planta. Quando você faz a liberação ali, você pode tanto evitar a germinação, né? Parar a germinação ou parar o crescimento radicular ou parar o crescimento da muda, como você pode contaminar ali na inserção do caule até mesmo as folhas. Então a rápida liberação de amônia, ela pode ser prejudicial. E a gente vê isso até mesmo nos adubos orgânicos, isso não é somente na ureia. Adubos que possam conter uma grande quantidade de amônia no seu processo de decomposição, eles tendem a ser prejudicial. Então, no geral, a ureia é o adubo mais utilizado no Brasil por conta do seu preço, por conta aí do seu preço comparado com os outros insumos, né? E por unidade de nitrogênio, a gente tem uma porcentagem relativamente alta de nitrogênio. O segundo adubo nitrogenado mais utilizado no Brasil é o nitrato de amônio. O nitrato de amônio que ele vai ter cerca aí de 30, 33% de nitrogênio, um pouco para baixo, um pouco para cima, dependendo aí da sua fabricação. Ele é um adubo que tem uma quantidade relativamente alta, né? Acima de 30% a gente já considera uma quantidade relativamente alta de nitrogênio. Metade desse nitrogênio vai estar na forma amoniacal e metade desse nitrogênio vai estar na forma nítrica. Porém, não sei se você sabe, mas o nitrato de amônio ele é um insumo que também é utilizado na fabricação de explosivos. Então, alguns países que têm alguns problemas com o terrorismo, como por exemplo Estados Unidos, tende a não permitir a utilização ou quando permite a utilização é com a fiscalização bem rígida. Até aqui no Brasil, o seu transporte e armazenamento, ele tende a ter uma fiscalização bem em cima, né, bem rígida. Então, no geral, é um insumo que você pode ter um pouquinho aí de dificuldade, dependendo de onde que você está para poder adquirir esse insumo. Algumas pessoas perguntam assim, mas o nitrato de amônio, então, ele não tem perdas por volatilização? Não é bem assim. Não como a ureia, né, que você vai colocar no solo, dependendo das condições do solo, ele pode volatilizar. O nitrato de amônio, ele pode ter perdas por volatilização se ele estiver em ambiente alagado. Como você sabe, o nitrato é o NO3. Então, o que acontece? Quando você coloca num solo alagado, como por exemplo a galera que produz arroz alagado, possivelmente você já ouviu falar, ou talvez até você já viu como que isso funciona. O solo ele fica realmente, né, coberto por água. Então os seus poros ali onde havia ar, oxigênio, eles são preenchidos por água. Mas o que acontece? As bactérias aeróbicas que estão ali no solo, elas precisam buscar oxigênio de alguma forma. E de onde que elas vão buscar esse oxigênio? Do que tiver oxigênio perto dela. Então se você fez uma adubação com nitrato, por exemplo, o NO3, ela tende a começar a consumir esse oxigênio do nitrato, e aí então o nitrato ele vai começar a entrar nesse processo de decomposição, de quebra, até ser volatilizado. Então, um local onde que o nitrato ele pode entrar em processo de volatilização é quando ele está em ambiente alagado. No mas, ele realmente não volatiliza. Bom, outro adubo também utilizado no Brasil é o sulfato de amônio, bem menos que o nitrato de amônio que a ureia, por exemplo. O sulfato de amônio ele pode ser uma alternativa interessante para, em algum processo de adubação, quando você não fez gessagem ou você não utilizou o superfosfato simples ou qualquer outro adubo que contém enxofre no plantio, e a sua cultura vai ter uma alta demanda de enxofre. Quando eu falo alto, entende-se aí como 15 a 20 kg por hectare por ciclo. Então, você pode estar utilizando o sulfato de amônio em cobertura depois para poder repor esse enxofre. Mas, no geral, por conta, se for somente pelo nitrogênio, não é um insumo tão compensatório. Você vai ter de 20%, 22% apenas de nitrogênio. Então, comparado com os outros insumos, não valeria muito a pena. Como eu disse, só vai valer a pena se, neste caso, né, dependendo por questão de transporte, logística, onde você conseguir comprar, e você há necessidade
de fazer uma adubação à base de enxofre por não ter feito lá a gessagem ou não utilizou nenhum adubo à base de enxofre. Então, neste caso, você poderia estar utilizando o sulfato de amônio. Depois nós temos também alguns outros tipos de nitratos, como de sódio, de cálcio e de potássio, mas no geral não tendem a ser compensatórios. Por quê? Porque no geral eles tendem a ter apenas 16% de nitrogênio, o que para a gente acaba não sendo tão viável. Mas existem eles disponíveis no mercado, talvez você queira complementar com algum outro nutriente, como o potássio e o cálcio, por exemplo. Bom, e por fim nós temos os nitrofosfatos, o MAP e o DAP, por exemplo. Porém, esses adubos, eles são mais fosfatados do que nitrogenados, então nós vamos falar sobre eles quando a gente estiver falando aí sobre o fósforo. Mas no geral, o MAP ele vai ter aproximadamente 9% de nitrogênio, enquanto o DAP ele vai ter 17% de nitrogênio. Esses são os principais adubos nitrogenados, adubos minerais simples nitrogenados que nós temos hoje no Brasil. Tá? Mas existem outros ainda disponíveis que você pode estar utilizando, mas esses são os mais utilizados. Vale lembrar que você pode também utilizar esses adubos na forma, através dos formulados. Os formulados eles também utilizam esses tipos de adubos para poder trazer aí a sua formulação, junto com fósforo, potássio e até mesmo outros micronutrientes. Depois que você já escolheu qual adubo nitrogenado que você vai utilizar, agora eu preciso saber como utilizar esses adubos nitrogenados da forma correta. Por quê? Cada solo vai reagir de forma diferente a esses adubos nitrogenados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um histórico daquela área. Como assim histórico daquela área? Primeiro, o que eu já utilizei de matéria orgânica? Já tem matéria orgânica disponível? Como você já viu, a matéria orgânica ela pode estar disponibilizando nitrogênio. Segundo, como que foi o tempo durante todo esse período, pelo menos no último ano? Teve muita chuva, teve pouca chuva? Se teve muita chuva, quer dizer que pode ter já disponibilizado alguma quantidade de nitrogênio. E terceiro, foi feito algum tipo de adubação verde, porque a adubação verde também cede o nitrogênio. Então, primeiro eu preciso verificar o histórico daquela área, porque através do histórico daquela área eu vou ter uma noção de quanto de nitrogênio que eu já possa ter. Por quê? Porque quando eu aplicar o nitrogênio no solo, eu preciso que o meu solo reaja de forma a disponibilizar nitrogênio. Então, existem solos que reagem de forma diferente. Então, a primeira coisa é eu verificar o histórico daquela área. Tanto é que, como não vem na análise de solo a quantidade de nitrogênio, não tem como eu saber. Então, eu preciso verificar esse histórico. E aí você deve estar pensando assim, bom, mas tem como saber através da matéria orgânica? Existe uma suposição através da matéria orgânica, que a gente tenta fazer aí, e isso acaba sendo até de forma intuitiva, saber quanto de nitrogênio que tem no solo através da matéria orgânica. Temos até um conteúdo aqui explicando como fazer esse cálculo. Porém, ele não é preciso. Por que ele não é preciso? Porque a gente não sabe em que fase da matéria orgânica ela está naquele momento, naquela análise de solo. Por exemplo, eu tenho 2% de matéria orgânica no solo. Tá, mas essa matéria orgânica está em que fase? Ela está na fase de decomposição? Ela está na fase de bioestabilização? Ela está na fase de umificação? Ou seja, em cada uma dessas três fases, ela tem uma quantidade de nitrogênio diferente. Então, não tem como eu saber a certa a quantidade de nitrogênio que tem. Então, um ponto muito importante que o profissional tem que fazer é sentar com o produtor e verificar o histórico daquela área. Se você fizesse um comparativo rápido aí com o médico, por exemplo, ele, por mais que ele faça lá uma tomografia, um raio-x ou qualquer outro exame físico no paciente, ele vai perguntar como que foi a alimentação, o que ele estava fazendo, enfim. O técnico, o agrônomo, ele tem que fazer a mesma coisa, ele precisa fazer esse histórico da área para a gente poder ter uma noção de quanto de nitrogênio que tem. Depois que você fez o histórico da área, o que você precisa fazer aqui agora é evitar o máximo as perdas por volatilização, as perdas por lixiviação e diminuir o máximo a contaminação, ou, se possível, não haver contaminação nenhuma. Como que a gente faz isso? Se você vai utilizar a ureia, por exemplo, o primeiro passo que você tem que fazer é diminuir as perdas de volatilização. A ureia, como já te disse, é um insumo que vai ter altas perdas por volatilização. Quando você vai utilizar a ureia, você pode tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado é a incorporação da ureia no solo quando há a possibilidade. Se você está fazendo em cobertura, a gente entende que não há essa possibilidade. Mas se há a possibilidade, é fazer a incorporação.
Existem alguns pesquisadores que dizem que não há essa necessidade, mas no geral os experimentos que a gente tem hoje têm demonstrado que as nossas perdas têm sido bem menores quando a gente faz a incorporação. Segundo, manter o solo úmido. Manter o solo úmido pós-aplicação é muito importante. Um dado interessante é que, depois que você fez a aplicação da ureia, utilizou a ureia no solo, se você ficar 2 dias, por exemplo, sem umidade no solo, com o solo seco, o sol ali, fazendo toda a sua atividade por cima do solo, você pode ter perdas de até 50% por volatilização. Então, manter o solo úmido é muito importante. Terceiro cuidado que você tem que ter é o parcelamento. Parcelamento da adubação nitrogenada é muito importante, você precisa parcelar. Como eu já te disse, o movimento do nitrogênio no solo faz com que a sua disponibilidade seja muito rápida. E quando ele chega lá na fase de nitrato, o que não for absorvido vai ser lixiviado. Então você tem muitas perdas. Então quanto mais eu parcelar, mais fácil vai ser de eu manter um bom aproveitamento no solo. Então isso daqui é muito importante. Outro ponto importante é que se você não está utilizando a ureia, se você está utilizando o nitrato, como eu já te disse anteriormente, é você não encharcar o seu solo. Caso haja encharcamento do solo, você vai fazer com que você também tenha as perdas aí através do nitrato, como eu já te disse anteriormente. Bom, antes de a gente finalizar, tem 2 pontos importantes, que é primeiro, você verificar sempre a quantidade do seu pH, a quantidade de hidrogênio no solo. Quanto mais você faz adubação nitrogenada, mais hidrogênio você libera no solo. Esse é um processo comum que nós também já falamos, nós temos um vídeo aqui explicando como acontece esse processo. Então, quanto mais adubação nitrogenada eu faço, maior vai ser a acidificação. Então, eu tenho que periodicamente estar fazendo a calagem para poder aí estar mantendo o meu pH de forma ideal para que também não indisponibilize outros nutrientes. E aqui vai um ponto importante, um erro que é cometido por alguns produtores, que é quanto à utilização de calcário. Tem muita gente que acha que pode utilizar o calcário junto com a adubação nitrogenada. Não pode. Não pode. Quando você utiliza o calcário junto com um adubo nitrogenado, o que vai acontecer? O calcário, naquele ambiente que você está colocando ali, se você coloca calcário na cova, por exemplo, ele eleva de uma forma bem drástica o pH do solo. E toda vez que há essa elevação para cima do pH do solo, a gente tem perdas de nitrogênio, ok? Quando há elevação de pH, se você está fazendo isso através da calagem, por exemplo, se há uma elevação drástica de pH, você está perdendo nitrogênio. Então é muito importante que você tome esses cuidados na hora de se fazer a adubação nitrogenada, beleza? Bom, é muito importante que você saiba, tome todos os cuidados na hora de fazer a adubação nitrogenada. Eu te expliquei nesse vídeo que o nitrogênio é um nutriente muito importante. Se manejado da forma correta, a gente aumenta muito a nossa produtividade. Bom, se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo faz sentido de alguma forma para você. E aí eu queria te fazer 3 pedidos. O primeiro pedido é que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que a gente possa atingir e melhorar ainda mais o nível técnico da agricultura brasileira. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever, dê seu like para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante, principalmente para o nosso nicho, principalmente para o agro. O meu segundo pedido que eu tenho para fazer para você é o seguinte: se você ainda não acompanha o nosso Instagram e o nosso Telegram, aqui embaixo desse vídeo tem um link, clica lá, vai lá no nosso Instagram, nós postamos conteúdos todos os dias. E se você ainda não utiliza o Telegram, o nosso canal no Telegram é uma ferramenta fantástica para você receber conteúdos gratuitos todos os dias, vale muito a pena. E o terceiro é o seguinte: se você tem interesse em aprofundar ainda mais nessa área de fertilidade dos solos e nutrição de plantas, ou qualquer área agro, eu te convido a conhecer os nossos cursos. Aqui embaixo desse vídeo tem um link, clica lá e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.